Olá pessoal, bem-vindos a mais um Espaço Heráclito. Meu nome é Flávio Ricardo Vassoler e hoje a gente vai bater um papo aqui no Espaço Heráclito, um assunto interessantíssimo para estabelecer correlações entre a literatura e a psicanálise. Na sequência do Espaço Heráclito, vocês sabem que eu vou apresentar o convidado a vocês e iniciar esse nosso debate. Mas antes, como os espectadores do Espaço Heráclito já estão acostumados, eu vou apresentar a vocês uma obra para compor aqui um corpus de autores e obras em diálogo com os espectadores do Espaço Heráclito. E pessoal, a obra que eu tenho a apresentar hoje a vocês, está aqui na minha mão, já vou mostrar para vocês, vem me deixando magnetizado literalmente. Eu não consigo... Olha, eu estava lendo essa tarde, li uma boa parte dessa obra hoje à tarde, e desde que eu comecei a lê-la, nesse final de semana mesmo, eu quase não abandonei o livro. Por quê? Essa obra trata do Cerco de Leningrado, e foi escrita pelo historiador francês Pierre Vallot. Bom, vocês vão falar, mas o Cerco de Leningrado... Leningrado, pessoal... A cidade já coloca, o Lenin é uma cidade que depois da Revolução Russa de 1917 foi rebatizada com o nome desse grande revolucionário. Sobretudo ali, depois que ele faleceu em 24, que o Lenin faleceu em 24, aí houve uma série de tomadas de posição políticas e hagiográficas, ou seja, para deificar o antigo líder, e São Petersburgo passou a se chamar então Leningrado. No russo, Gorod, que é essa segunda parte aqui do nome, grado, uma corruptela da palavra russa Gorod, que quer dizer cidade, então a cidade de Lenin, Leningrado. Assim como Petersburgo é o burgo de Pedro, e aí a gente tem o Leningrado também como havia, a época em que esse livro se passa, a fundamental cidade chamada Stalingrado, onde se deu justamente essa grande batalha que começou a virar os rumos da Segunda Guerra Mundial. Porque até então, a máquina de guerra nazista se espraiava tanto, primeiramente, a oeste, como depois a leste, contra a União Soviética, sem qualquer tipo de derrota ou resistência. E a União Soviética foi a grande nação que começou a contrapor uma grande força para bloquear, não só bloquear o avanço nazista, para fazer com que a frente de combate hitlerista começasse a recuar até chegar ali a Berlim ao fim da guerra. Quando a gente fala do cerco de Leningrado, eu faço aqui um breve retorno para trazer uma imagem para vocês que ficou muito forte e eu fiquei pensando sobre isso ao longo da leitura do livro. Quando eu estive em Atenas, capital da Grécia, quando você está ali no centro de Atenas, pessoal, vocês sempre veem a Acrópole, ou seja, aquele monumento que trazendo a etimologia à tona, diz respeito a acro, alta, e pole, cidade, a cidade alta, sempre se vê ali a Acrópole de qualquer lugar que se esteja no centro de Atenas. Quando eu estava circundando a montanha sobre a qual fica a Acrópole, e eu estava ali com um amigo conversando sobre toda a densidade histórica, a gente tinha passado ali em Atenas pela prisão do Sócrates, onde ele ficava, e cínica e tragicamente a gruta onde o Sócrates ficava tinha visão justamente para a Acrópole, ou seja, para os seus algozes. Eu conversando com esse meu amigo, ele me disse o seguinte, eu tinha até comentado com ele, olha, como é que eles fariam para invadir a Acrópole? Porque se ela estava suspensa, e se fosse necessário tomar esse último bastião de Atenas, como é que eles fariam? Aí o meu amigo fez uma colocação e me pareceu extremamente simbólica e interessante e que me remonta a esse livro sobre o cerco de Leningrado. Ele falou, mas quem disse que os supostos invasores, os invasores imaginários aqui na nossa conversa de Atenas, subiriam até a Acrópole? Eles simplesmente a sitiariam, a cercariam e deixariam as pessoas lá situadas passando fome. E por que eu estou falando justamente isso? Porque esse livro, pessoal, narra com uma prosa extremamente célere, em grande medida poética, todo o cerco de Leningrado, de São Petersburgo, por 900 dias. Hitler os exércitos alemães poderiam ter tomado a cidade, mas não o fizeram. E deliberadamente, Hitler fez com que milhões
de pessoas de São Petersburgo passassem fome, recorressem aos expedientes mais brutais na tentativa de sobrevivência, inclusive o expediente do canibalismo. É curioso que depois, vocês já devem ter ouvido falar a noção de que comunista gosta de comer criancinha. Isso é de uma barbaridade enorme, mas também remonta ao imaginário dessa época do cerco, em que boa parte da população da cidade tinha que se submeter a expedientes completamente terríveis para tentar sobreviver. E para tentar se alimentar de qualquer tipo de substância. E no limite, alguns incorreram, como eu disse aqui, no canibalismo. Eu quero ler, mais do que continuar a contextualizar esse livro que me parece interessantíssimo, sobretudo porque agora em janeiro o cerco de Leningrado fez 70 anos. Ele começou em julho de 1941, com a tomada ali da cidade, depois com a progressão desse segundo semestre de 1941, e só foi liberado pelas forças soviéticas em 1944, aí no penúltimo ano da Segunda Guerra. Eu quero ler 2 trechos para vocês aqui, me parecem formidáveis. Um deles não pertence ao autor do livro, ele pertence a ninguém menos que Winston Churchill, que o primeiro-ministro inglês, que era um adversário encarniçado da Revolução Russa, depois, com a invasão nazista à União Soviética, toma a causa soviética para si. Até porque ele não era nada bobo e sabia que depois, se a Alemanha nazista suplantasse a União Soviética, é claro que ela voltaria as costas e tomaria a Ilha Britânica. Ele sabia muito disso. Mas é brilhante o discurso que o Churchill faz em defesa da causa soviética diante da invasão nazista. E eu quero lê-lo aqui para vocês. Vamos lá. Abrindo aspas, então, para Winston Churchill. O regime nazista é a réplica exata do que há de pior no comunismo. Só faço um parênteses aqui. Interessante o Churchill falar que há um fascismo de esquerda, como o fascismo de direita nazista. Só que ele não menciona nesse discurso que ele tinha predileções pelo Mussolini, que era o fascista italiano. Mas continuemos. Ele, o regime nazista, é desprovido de qualquer princípio e de qualquer sentido moral, além da satisfação de seus apetites e de seus instintos de dominação racial. Por sua crueldade ao agir e pela ferocidade de suas agressões, o nazismo ultrapassa todas as formas da malignidade humana. Ninguém foi adversário mais encarniçado do comunismo do que eu nos últimos 25 anos. E não voltarei atrás de uma única palavra que tenha pronunciado contra esse movimento. Mas tudo isso se apaga diante do espetáculo para o qual se levanta a cortina nesse momento. O passado, com seus crimes, suas loucuras, suas tragédias, está eclipsado. Eu vejo soldados russos de pé na soleira de sua pátria, protegendo os campos que seus pais cultivaram desde tempos imemoriais. Eu os vejo guardando suas residências, onde suas mães e suas esposas estão em prece. Sim, certamente há dias em que todo mundo reza. Pela segurança dos entes queridos, pelo retorno daquele que ganha o pão de cada dia, que defende a causa sagrada, que protege o lar. Eu vejo 100 mil povoados da Rússia, onde os meios de subsistência são tão penosamente arrancados à terra, mas onde se encontram ainda as alegrias humanas essenciais, onde as jovens riem e onde as crianças brincam. Eu vejo a hedionda máquina de guerra nazista avançando sobre tudo isso, sob o comando de oficiais prussianos empertigados em seus uniformes, com o tinir de suas espadas e o estalido de seus calcanhares, arrastando atrás de si agentes especializados em deslealdade, que se destacaram por humilhar e escravizar 12 países. Só para contextualizar aqui, a Alemanha nazista se voltou contra a União Soviética depois de ter feito a Blitzkrieg, que é a Guerra Relâmpago, contra toda a Europa Ocidental, à exceção dos países neutros, como Espanha, Portugal e a mercenária Suíça. E só para fazer outro parênteses dentro do parênteses, vocês devem ter ouvido falar da nova legislação suíça contra os imigrantes. Uma barbaridade sobre a qual a gente pode vir a falar aqui no Espaço Heráclito. Mas voltemos.
Eu vejo também as massas mornas, disciplinadas e brutais da soldadesca germânica, que avançam pesadamente como um enxame grudento de gafanhotos. Eu vejo no céu caças e bombardeiros alemães, ainda abalados por mais uma correção infligida pelos britânicos, contentes em descobrir o que lhes parece ser uma presa menos indigesta e mais certa. Por trás de todo esse afogueamento, por trás de todo esse alarido, eu vejo um pequeno grupo de acelerados que combina, organiza e despeja essa avalanche de horrores sobre a humanidade. Venho anunciar-lhes a decisão do governo de Sua Majestade, e estou convencido de que é uma decisão a qual os grandes países da Commonwealth se aliarão em tempo útil, pois é necessário que nos expliquemos imediatamente, sem um dia sequer de demora. Venho anunciar-lhes essa decisão, mas vocês podem imaginar qual será a nossa linha de conduta? Temos um único objetivo, um único e irrevogável desígnio. Disso nada nos desviará, absolutamente nada. Jamais conferenciaremos, jamais negociaremos com Hitler, nem com ninguém de sua corja. Nós o combateremos em terra, o combateremos no mar, o combateremos nos ares, até que, com a ajuda de Deus, tenhamos livrado o mundo de sua sombra e libertado os povos de seu jugo. Todo homem, toda nação que marchar contra Hitler será... Todo homem, toda nação que marchar com Hitler será nossa inimiga. Tal é a nossa linha de conduta e nossa decisão. Disso decorre que levaremos toda a ajuda possível à Rússia e ao povo russo. Apelaremos a todos os nossos amigos e aliados em todas as partes do mundo para escolher essa mesma via e segui-la. Como faremos nós mesmos, leal e resolutamente, até o fim. Não se trata de uma guerra de classes, mas de uma guerra na qual o Império Britânico e a Commonwealth das nações acham-se totalmente engajados, sem distinção de raça, de crença ou de partido. Não cabe a mim falar da ação dos Estados Unidos, mas faço questão, os Estados Unidos viriam em poucos anos, ali no mesmo final do ano em que a Alemanha nazista invadiu a União Soviética, a Alemanha declararia guerra aos Estados Unidos também, por conta ali do entrever com o Japão no Pacífico. E o Japão, obviamente, fazia parte do eixo do qual Itália e Alemanha também faziam parte. Mas faço questão de dizer o seguinte: se Hitler pensa que sua agressão contra a Rússia soviética causará alguma divergência de princípios ou algum recuo no esforço das grandes democracias que decidiram por seu aniquilamento, está redondamente enganado. Pelo contrário, estaremos fortalecidos e encorajados em nossos esforços para libertar o gênero humano de sua tirania. Longe de estarmos enfraquecidos, nossa decisão e nossos meios acham-se reforçados. Não é hora de dar lições de moral sobre a loucura das nações e dos governos que se deixaram abater uns após outros, quando, unidos, poderiam ter se salvado a si próprios e poupado o mundo dessa catástrofe. Entretanto, quando, há pouco, eu falava da sede de sangue e dos horríveis apetites que impulsionaram Hitler em sua aventura russa, disse que havia por trás desse atentado um motivo profundo. Vejam vocês. Ele quer destruir a potência russa porque espera, se tiver êxito, poder trazer do leste o grosso de seus exércitos e de suas forças aéreas e precipitá-los sobre nossa ilha. Pois ele sabe que deve vencer ou sofrer o castigo de seus crimes. Sua invasão da Rússia nada mais é do que um prelúdio a uma tentativa de invasão das Ilhas Britânicas. Ele espera, provavelmente, que toda essa campanha possa estar concluída antes do inverno e que ele possa esmagar a Grã-Bretanha antes da intervenção da frota e da potência aérea dos Estados Unidos. Ele espera poder reeditar uma vez mais, numa escala maior do que nunca, a tática com que obteve êxito durante muito tempo, e que, enfim, a cena estará livre para o último ato, sem o qual todas as suas conquistas seriam vãs, a saber, a submissão do hemisfério ocidental à sua vontade e ao seu regime. Assim sendo,
A ameaça à Rússia e a ameaça aos Estados Unidos, do mesmo modo que a causa de cada russo que combate por seu lar é a causa dos homens livres e dos povos livres em todas as partes do mundo. Aproveitemos as lições que uma experiência tão cruel nos tem ensinado. Multipliquemos nossos esforços e reunamos nossas forças para atacar, enquanto ainda estamos de pé e fortes. Pessoal, esse discurso formidável do Churchill, com altíssimo teor literário, uma belíssima intensidade de prosa, poética em grande medida, foi pronunciado então, quando da invasão nazista à União Soviética, e ainda que o Churchill, o mesmo Winston Churchill, que aqui se alia à União Soviética, depois da Segunda Guerra, viria a cunhar o termo cortina de ferro para falar da zona de influência soviética no pós-Segunda Guerra, ou seja, o Churchill se torna um inimigo da União Soviética, é interessantíssimo perceber o calor do momento e o brilhantismo desse discurso que congrega uma série de pulsões históricas e contradições sobre as quais o Churchill fala. Então, eu li para vocês esse discurso para tentar estimulá-los a ler O Cerco de Leningrado, do historiador francês Pierre Vallot, que aqui no Brasil foi publicado pela editora Contexto, um livro formidável, pessoal. Bom, feita essa indicação aqui para vocês, nós vamos agora... A gente passa de um discurso do Churchill com uma série de contradições interessantes, e eu diria dostoiévskianas, porque o convidado de hoje também vai falar sobre Dostoiévski, para nós começarmos a traçar um debate entre literatura e psicanálise com ele, que é psicanalista e mestre em psicologia social. Eu estou aqui com o Rafael Daúde. Tudo bom, Daúde? Beleza, Flávio? Tudo bem? Daúde, para trazer uma primeira questão, que na verdade é mais um pedido de contextualização, eu gostaria que você falasse para mim, para os espectadores aqui do Espaço Heráclito, que tipo de relações nós podemos extrair, que tipo de relações nós podemos estabelecer entre literatura e psicanálise? Como é que pode se dar essa abordagem? Tá. Na verdade, a questão ela é antiga, Uhum. porque o próprio Freud sempre buscou nas artes, em todas as artes, na pintura principalmente, que ele tinha uma afeição muito grande, na escultura, todo tipo de indícios de cultura. Quando eu falo cultura, eu já não estou falando de como a gente fala normalmente cultura, como a arte ou dizer que uma pessoa é culta, mas cultura no sentido daquilo que faz parte do caldo que transforma isso aqui numa civilização. O desenvolvimento da civilização. Exato. Então, quando eu estou falando de cultura, é disso que eu estou falando. Uhum. Freud ele sempre buscou buscou o inconsciente. Bom, é preciso dizer, talvez para contextualizar um pouco historicamente a ciência da psicanálise, se a gente quiser chamar ela de ciência, ou a disciplina da psicanálise, ou a prática da psicanálise, ela sempre se baseou na busca do inconsciente. E o inconsciente nada mais é, a palavra em alemão, Unbewusste, significa o não sabido. Então, o inconsciente é a parte da nossa mente que a gente não sabe que pensa. Se a gente retomar a ideia do Descartes, penso, logo existo, ele é como se ele confundisse a mente com aquilo que pensa. Como se fosse apenas uma coisa. No entanto, existe uma parte da mente que pensa, mas a gente não sabe que pensa. Que é uma logicidade algo distinta da logicidade do real, digamos, que o Descartes projeta. Exatamente. Tá. Em vez de você ter aquele ponto, lembrando Descartes. O Descartes é importante para a psicanálise porque é daí que nasce o sujeito do inconsciente. Claro. Então, vamos retomar. Descartes ele começa a falar de aquele que pensa e, por saber que pensa, conclui que existe. Muito bem. Nós temos a famosa frase, o penso logo existe. Mas tem uma parte da mente que não sabe que pensa. Tá. E daí? Como é que fica a questão do penso logo existe se ele nem sabe que pensa? Então, esse é o inconsciente, que o Descartes fez questão de deixar de lado. Por exemplo, quando eu falo uma frase como, você me pergunta,
que você acha disso? E eu falo, eu acho que, quando eu falo isso, eu acho que, o primeiro eu é aquele que pensa sem eu saber que pensa. Tá. O segundo eu já é aquele que está no discurso, que fala, eu acho isso, eu acho aquilo. O primeiro eu vem como irrupção. Exatamente. O outro já vem como controle e projeção. Exatamente. Uhum. Muito bem. Esse salto que a gente consegue observar nessa frase como sendo um salto linguístico, o Freud foi buscar nas diversas artes. Não na música, porque ele não era um apreciador da música. Interessante. Estranhamente, mas não era. Pois é. Mas na pintura, na escultura, principalmente na pintura e na escultura. É interessante você falar da música, porque vários autores, por exemplo, Schopenhauer, o Nietzsche também vai falar. Exato, a música é o fundamental. Da música como uma ligação mais visceral com Exato. aquilo que era tido como inconsciente, até então não sistematizado pelo Freud, claro, mas que seria aquela arte mais pulsional, digamos assim. Exatamente. E o Freud absolutamente não entendia a música. Tá. Ele não entendia. Mas ele encontra em outro... Ele era um grande colecionador de antiguidades. Ele tinha praticamente um museu na casa dele. Ele ia para o Egito bastante, enfim. Ele comprava todo tipo de coisa. Ele achava que ali... Inclusive, ele tinha uma metáfora por inconsciente que se baseava na cidade de Roma. Quer dizer, a cidade de Roma ela é uma cidade construída em cima das ruínas da cidade anterior. Isso vezes subsequentes. Então você tem muitas Romas, tanto que hoje você vai fazer qualquer escavação, você encontra coisas novas, relíquias, enfim. Antigas, muito antigas às vezes. Então o Freud tinha essa apreciação muito cuidadosa desses elementos da cultura. Depois eu posso entrar em outros elementos que ele foi buscar para encontrar inconsciente. Mas um dos principais que ele encontrou foi a literatura. Então ele foi nos autores... Bom, mas aquilo que salta a mente para nós de referência mais imediata é Édipo, né? Com um complexo ali. Claro que ele ruminou outros elementos, mas Édipo você colocou, esse é o... Exatamente. Édipo e a reedição moderna do Édipo, que é o Hamlet. São os grandes modelos para o Freud. Os dois da literatura. Além do velho russo, né? Que ele chegou, além do bom e velho Dostoiévski, cujo romance Os Irmãos Karamazov, ele chegou a dizer, se eu não me engano, você me corrija se eu estiver enganado, mas eu já li. Tem uma biografia, pessoal, muito interessante do Freud, Daúde certamente conhece, ele do Peter Gay. Perfeito. Eu não me lembro agora, Freud, um autor para o nosso tempo, se eu não me engano. Um autor para o nosso tempo, exatamente. Se eu não me engano, isso. foi lançado aqui no Brasil, se eu não me engano, pela Companhia das Letras. Exato. E o Peter Gay menciona que o Freud teria dito que Os Irmãos Karamazov seriam o maior romance de todos os tempos. Que ele vê toda a tensão do parricídio ali, sobre a qual a gente pode vir a falar. Então essas fontes literárias eram fundamentais para a constituição da psicanálise. É preciso dizer que o Freud não gostava do Dostoiévski. Não gostava? Não. Meu Deus, agora eu fiquei surpreso. Tem um texto do Freud, que ele mais aborda o Dostoiévski, que se chama Dostoiévski e o Parricídio. Sim, claro, texto clássico. Nesse texto, no finalzinho, no último parágrafo, ou penúltimo parágrafo, ele diz: não gosto de Dostoiévski. Meu Deus do céu. É um grande escritor, mas ele me incomoda. Talvez porque ele tenha descoberto em germe uma série de questões que o Freud sistematizaria, digamos assim. Eu acredito que é por isso. Outra referência, é curioso, pegando esse gancho, é que o Peter Gay, nessa biografia, chega a dizer que o Freud tinha certa aversão a ler todo o Nietzsche, Sim. Porque ele tinha medo de não ter mais nada a dizer depois de ler o Nietzsche. Ele dizia isso. E talvez também por isso a música, a questão com a música. Por que eu não vou ouvir música? Simplesmente porque ela já está trazendo tudo que eu estou falando. Puxa vida. Então eu acho que é essa a questão. Olha, pessoal, a gente introduziu aqui a conversa com o Daúde, a gente já vai entrar mais profundamente no debate com a literatura, mas vocês veem que os pressupostos remontam a questões filosóficas, como o Daúde trouxe aqui a partir do cogito cartesiano, e também a questões que fazem com que a literatura campeie esse inconsciente. A gente vai ver a forma pela qual isso se dá, logo após um rápido intervalo que a gente vai fazer, com a retomada do debate com o psicanalista e mestre em psicologia social, Rafael Daúde. Então até daqui a pouquinho, pessoal.